3 homens, uma cama, e o que aconteceu naquela noite mudou nossa amizade para sempre. Se você acha que já ouviu de tudo, espera só até saber o que rolou quando descobrimos que só tinha um quarto disponível. Antes de continuar, quero agradecer nossos membros incríveis, Alex Rodrigues, Jailson Reis, Casale Terapia Holística, Mário Cantalice e Cláudio Magrini. Vocês são demais, e se você quer fazer parte dessa família, clica no botão de membro aqui embaixo. Vamos precisar de vocês para as próximas histórias que vêm por aí. Bom, voltando ao que interessa. Meu nome é Davi, tenho 23 anos, e o que vou contar aconteceu no ano passado. Tudo começou quando meu amigo Júnior decidiu comemorar o aniversário de 22 anos dele de um jeito diferente. Júnior é daqueles caras que sempre tem uma ideia nova na cabeça. Desde que nos conhecemos na escola, ele sempre foi o organizador do grupo. Então, numa quinta-feira qualquer, ele me liga todo empolgado falando que tinha bolado um plano incrível para o fim de semana. A ideia era simples: 3 dias na praia, só nós 3. Eu, ele e o Richard. Richard é meu melhor amigo desde sempre, a gente se conhece há mais de 10 anos. Um cara alto, moreno, sempre sorrindo, daqueles que todo mundo gosta na hora que conhece. O tipo de pessoa que você confia de olhos fechados. O plano era sair na sexta de manhã e voltar no domingo à noite. Júnior já tinha pesquisado tudo. A praia, os lugares para conhecer, até onde a gente ia comer. O cara tinha planejado nos mínimos detalhes, como sempre fazia. A única coisa que ele não tinha conseguido resolver ainda era a hospedagem. Na quinta à noite, véspera da viagem, Júnior me liga meio nervoso. Falou que tinha conseguido um quarto num hotel bem bacana, mas que tinha um pequeno problema. Quando perguntei qual era o problema, ele deu uma risadinha meio sem graça e falou que o quarto só tinha uma cama de casal. No primeiro momento pensei que não ia dar certo. Como 3 homens adultos iam dividir uma cama? Mas Júnior insistiu tanto, disse que o hotel estava lotado por causa de um evento na cidade e que se a gente não topasse, ia ter que cancelar tudo. Richard topou na hora. Disse que não via problema nenhum, que éramos amigos há tanto tempo que isso não ia ser nada demais. Acabei concordando também. Afinal, era só uma cama e nós éramos amigos desde sempre. O que poderia dar errado? Na sexta de manhã, saímos cedinho em direção à praia. A viagem foi tranquila, cheia de risadas e música alta no carro. Paramos para almoçar no caminho, tiramos várias fotos, estava tudo perfeito. Nada indicava que aqueles 3 dias iam mudar nossa amizade de uma forma que eu jamais imaginei. Chegamos no hotel no meio da tarde. O lugar era realmente bonito, bem localizado, pertinho da praia. Quando pegamos a chave e subimos para ver o quarto, confesso que fiquei um pouco tenso. A cama era grande, mas mesmo assim, 3 pessoas era muita gente para um espaço só. Richard foi o primeiro a jogar a mala em cima da cama e falar que a gente ia dar um jeito. Júnior concordou e eu acabei relaxando também. Decidimos que iam dormir 2 de cada lado e um no meio, revezando as posições a cada noite. A primeira noite foi estranha, não vou mentir. Ficamos os 3 meio duros na cama, cada um no seu canto, tentando não incomodar os outros. Eu ficava prestando atenção na respiração deles, tentando descobrir se estavam dormindo ou acordados como eu. Mas foi no segundo dia que comecei a reparar em algumas coisas diferentes. Richard estava agindo de um jeito estranho comigo. Nada muito óbvio, mas eu conhecia ele bem demais para não perceber. Ele ficava me olhando quando achava que eu não estava vendo, e quando nossos olhos se encontravam, ele desviava rapidinho. Durante o dia na praia, enquanto Júnior estava no mar, Richard ficou comigo na areia e começou uma conversa meio estranha sobre relacionamentos. Perguntou se eu estava ficando com alguém, se tinha planos de namorar sério. Respondi que não, que estava solteiro há alguns meses e curtindo a liberdade. Foi aí que ele falou uma coisa que me deixou pensando. Disse que às vezes tinha a impressão de que estava procurando algo que nunca ia encontrar, como se estivesse olhando no lugar errado o tempo todo. Não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas algo no tom de voz dele me chamou a atenção. À noite, quando voltamos para o quarto, o clima estava diferente. Júnior percebeu que tinha alguma coisa estranha no ar, mas não falou nada. Fomos dormir em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. Foi durante a madrugada que senti algo que me deixou completamente confuso. Richard estava deitado do meu lado e em algum momento da noite nossas mãos se encostaram. Ele não tirou a mão. Eu também não. Ficamos assim por alguns minutos, sem falar nada, só sentindo aquele contato. Mas foi na segunda noite que tudo mudou de vez. E o que aconteceu deixou o ar pesado entre nós 3. Acordei no sábado com uma sensação estranha no peito. Aquele toque da mão do Richard durante a noite não saía da minha cabeça. Será que tinha sido proposital ou só um acaso? Levantei cedo e fui tomar banho para tentar esquecer o assunto. Quando saí do banheiro, Richard estava acordado mexendo no celular. Nossos olhos se encontraram e ele me deu um sorriso diferente, meio tímido. Júnior ainda estava dormindo feito uma pedra, roncando baixinho como sempre fazia. Decidimos deixar Júnior dormir mais um pouco e descer para tomar café. No elevador, Richard ficou quieto, coisa rara para ele, que sempre tinha assunto para qualquer situação. Quando perguntei se estava tudo bem, ele só balançou a cabeça e disse que estava pensando em algumas coisas. O café da manhã foi meio tenso.
Richard mexia mais na comida do que comia de fato. Tentei puxar conversa sobre os planos do dia, mas ele só respondia com sim ou não. Estava claro que alguma coisa estava incomodando ele. Quando voltamos para o quarto, Junior já estava acordado e pronto para ir para a praia. Passamos o dia todo na areia, jogando frescobol, entrando no mar, tirando fotos, mas eu não conseguia parar de reparar no comportamento estranho do Richard. Ele estava mais quieto que o normal, meio distante. Várias vezes peguei ele me olhando e quando nossos olhos se encontravam, ele desviava rapidinho o olhar. Junior também percebeu que tinha alguma coisa errada, mas preferiu não falar nada. No final da tarde, Junior disse que queria conhecer o centro da cidade sozinho, dar uma volta, comprar umas lembrancinhas. Falou que queria um tempo para ele mesmo, coisa que achamos normal. Junior sempre foi assim. Às vezes gostava de ficar sozinho para pensar na vida. Ficamos eu e Richard no quarto. O clima estava pesado, cheio de coisas não ditas. Ele sentou na beirada da cama e ficou olhando para o chão. Perguntei de novo se estava tudo bem. E dessa vez ele me olhou nos olhos e falou que precisava conversar comigo sobre algo importante. Sentei do lado dele na cama, meio nervoso, sem saber o que esperar. Richard respirou fundo e começou a falar sobre a vida, sobre como às vezes se sentia perdido, como se estivesse vivendo uma mentira. Perguntei o que ele queria dizer com isso. E foi aí que ele soltou uma bomba que eu jamais esperava ouvir. Disse que nunca tinha se sentido atraído por mulheres de verdade. Que todas as vezes que ficou com garotas foi mais por pressão social do que por vontade própria. Fiquei sem palavras. Richard era o cara mais disputado do nosso grupo. Sempre tinha uma menina diferente interessada nele. Jamais passou pela minha cabeça que ele pudesse estar lutando com algo assim. Ele continuou falando, disse que há muito tempo vinha sentindo uma atração diferente, mas que sempre empurrou esses sentimentos para longe com medo do julgamento das pessoas. Falou que se sentia como se estivesse fingindo ser alguém que não era. O silêncio que ficou depois dessa conversa foi ensurdecedor. Eu não sabia o que falar, como reagir. Richard era meu melhor amigo, mas nunca imaginei que ele estivesse passando por isso sozinho durante todos esses anos. Foi quando ele me olhou de um jeito que nunca tinha me olhado antes. Um olhar intenso, cheio de significado. E aí ele falou uma frase que mudou tudo entre a gente. Disse que a atração que sentia não era por qualquer pessoa, mas por alguém muito específico. Alguém que estava bem próximo dele. Meu coração começou a acelerar. Será que ele estava falando o que eu achava que estava falando? Richard aproximou o rosto do meu e por alguns segundos ficamos assim, bem pertinho um do outro, sem falar nada. Foi nesse momento que ouvimos a chave girando na fechadura. Junior estava voltando. Richard se afastou rapidinho e eu levantei da cama numa velocidade impressionante. Quando Junior entrou no quarto, encontrou a gente meio sem graça, claramente nervosos. Junior não é bobo. Ele olhou para mim, depois para o Richard e perguntou o que estava acontecendo. Disse que o clima no quarto estava estranho, que dava para sentir uma tensão no ar. Richard e eu nos entreolhamos, sem saber o que responder. Junior insistiu na pergunta. Disse que éramos amigos há anos e que podia perceber quando alguma coisa estava errada. Foi aí que Richard, com uma coragem que eu não sei de onde veio, decidiu contar tudo. Quando Junior voltou, percebeu na hora que algo tinha mudado, e a pergunta dele nos deixou sem chão. Junior sentou na poltrona do quarto e ficou olhando para nós dois por alguns segundos. O silêncio estava insuportável. Richard estava nervoso, mexendo nas mãos, e eu não conseguia parar quieto, andando de um lado para o outro do quarto. Foi quando Junior falou que podia sentir que alguma coisa importante tinha acontecido enquanto ele estava fora. Disse que nos conhecia bem demais para não perceber quando algo estava diferente. Pediu para a gente ser sincero com ele. Richard olhou para mim como se estivesse pedindo permissão para falar. Balancei a cabeça concordando porque sabia que não adiantava mais tentar esconder nada. Junior era nosso amigo, merecia saber a verdade. Richard respirou fundo e contou tudo para o Junior. Falou sobre os sentimentos que vinha guardando há tanto tempo, sobre como se sentia atraído por homens e principalmente sobre os sentimentos que tinha desenvolvido por mim. Junior ouviu tudo em silêncio, sem julgar, sem fazer cara feia. Quando Richard terminou de falar, ele apenas balançou a cabeça e disse que isso explicava muitas coisas que ele já tinha reparado ao longo dos anos. Perguntei que coisas eram essas, e Junior falou que sempre achou estranho o jeito como Richard me olhava às vezes, como ele sempre arrumava um jeito de ficar perto de mim quando saíamos em grupo, como ele ficava meio incomodado quando eu falava de outras pessoas. Confesso que fiquei chocado. Se até o Junior tinha percebido essas coisas, como eu pude ficar cego durante tanto tempo? Comecei a pensar em todas as situações que vivemos juntos, tentando enxergar os sinais que talvez eu tenha ignorado. Junior perguntou como eu estava me sentindo com tudo aquilo. Falei que estava confuso, que nunca tinha pensado no Richard dessa forma, mas que também não estava sentindo nojo ou raiva. Era mais uma surpresa mesmo, algo que eu precisava processar. Richard ficou aliviado quando falei isso. Disse que o maior medo dele era perder nossa amizade, que preferia guardar esses sentimentos para sempre do que arriscar estragar nossa relação. Junior sugeriu que a gente conversasse abertamente sobre tudo.
Disse que éramos amigos há anos, que nossa amizade era forte o suficiente para passar por qualquer situação. Propôs que cada um falasse o que estava sentindo, sem medo de julgamento. Foi uma conversa longa e intensa. Richard falou sobre como era difícil esconder quem ele realmente era, sobre a pressão de fingir interesse por mulheres só para se encaixar. Junior contou que sempre desconfiou de alguma coisa, mas que nunca quis forçar Richard a se abrir. E eu? Eu admiti que estava sentindo uma confusão danada na cabeça. Que sempre vi Richard como meu melhor amigo, mas que talvez alguns sentimentos que eu sentia por ele fossem diferentes do que eu imaginava. Lembrei de como ficava incomodado quando ele ficava com outras pessoas, de como gostava de passar tempo sozinho com ele, de como me sentia especial quando ele me contava segredos que não contava para mais ninguém. Junior disse que não precisávamos resolver tudo naquele momento, que era normal ficar confuso numa situação como essa. Sugeriu que cada um dormisse pensando em tudo que tinha sido conversado, e que no dia seguinte veríamos como nos sentíamos. A noite foi estranha. Ficamos os três na cama, cada um perdido nos próprios pensamentos. Eu estava deitado entre os dois, e conseguia sentir a tensão no ar. Richard estava acordado, eu sabia disso pela respiração dele. Junior também demorou para pegar no sono. Durante a madrugada, senti Richard se mexer ao meu lado. Abri os olhos e vi que ele estava me olhando. Não falamos nada, só ficamos ali, nos encarando no escuro. Foi quando senti minha mão procurar a dele debaixo do lençol. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica subir pelo meu braço. Era diferente de qualquer coisa que eu já tinha sentido antes. Richard entrelaçou os dedos com os meus, e ficamos assim por um tempo, de mãos dadas, em silêncio. Comecei a reparar em coisas no Richard que nunca tinha prestado atenção antes. O jeito como o cabelo dele caía no rosto, como ele cheirava bem mesmo depois de um dia inteiro na praia, como a pele dele era macia. Senti minha respiração acelerar e percebi que Richard também estava respirando mais rápido. Havia algo acontecendo entre a gente, algo que eu não conseguia explicar, mas que estava sentindo com uma intensidade impressionante. Foi quando Junior se mexeu do outro lado da cama, e rapidamente soltamos as mãos, fingindo que estávamos dormindo. Mas eu sabia que Richard também estava acordado, e que ele tinha sentido a mesma coisa que eu. A última noite da viagem chegou, e o que aconteceu selou nosso destino para sempre. Domingo de manhã, último dia da viagem. Acordei com o barulho da chuva batendo na janela do quarto. Olhei para os lados e vi que Richard e Junior ainda estavam dormindo. Fiquei ali deitado, lembrando de tudo que tinha acontecido nos últimos dias, principalmente daquele momento na madrugada quando segurei a mão do Richard. Levantei devagar para não acordar os dois e fui até a janela. A praia estava deserta por causa da chuva, mas mesmo assim continuava bonita. Estava pensando em como tudo tinha mudado tão rápido quando senti uma presença atrás de mim. Era Richard, que tinha acordado e veio ficar do meu lado. Ficamos ali parados, olhando a chuva cair, sem falar nada. Mas dessa vez, o silêncio não estava desconfortável como nos outros dias. Era um silêncio gostoso, como se a gente se entendesse sem precisar de palavras. Richard quebrou o silêncio, perguntando se eu tinha dormido bem. Falei que sim, mas que tinha ficado pensando em muitas coisas. Ele disse que também tinha passado a noite refletindo sobre tudo que conversamos. Junior acordou pouco tempo depois e sugeriu que aproveitássemos o último dia, mesmo com chuva. Disse que podíamos conhecer alguns lugares cobertos na cidade, talvez almoçar em algum restaurante bacana. Concordamos, mas eu percebi que Junior estava dando uma de cupido, criando situações para eu e Richard ficarmos sozinhos. Durante o almoço, Junior inventou uma desculpa de que tinha esquecido alguma coisa no quarto e saiu, deixando eu e Richard sozinhos na mesa do restaurante. Foi aí que Richard falou que precisava ser sincero comigo sobre uma coisa. Disse que desde que se declarou, estava com medo de ter estragado nossa amizade, que não queria me pressionar, mas que também não conseguia fingir que não sentia nada. Falou que respeitaria qualquer decisão minha, mas que precisava saber se havia alguma chance de eu sentir algo parecido por ele. Olhei nos olhos dele e percebi que pela primeira vez na vida estava vendo o Richard de verdade, sem máscaras, sem fingimento. E confesso que senti algo diferente no peito, um friozinho na barriga que eu nunca tinha sentido antes. Contei para ele que também estava confuso, mas que não era uma confusão ruim. Era mais como se eu estivesse descobrindo uma parte de mim mesmo que não sabia que existia. Falei que sempre gostei muito dele, mas que só agora estava percebendo que esse gostar talvez fosse mais profundo do que eu imaginava. Richard sorriu de um jeito que fez meu coração acelerar. Disse que não precisávamos nos apressar, que podíamos ir devagar, descobrindo juntos o que estava acontecendo entre a gente. Quando Junior voltou para a mesa, encontrou a gente conversando animados e percebeu na hora que alguma coisa boa tinha rolado. Não falou nada, mas deu um sorriso maroto que mostrava que estava feliz pelos amigos. À tarde, a chuva parou e decidimos ir para a praia uma última vez antes de voltar para casa. Junior mais uma vez arrumou uma desculpa para se afastar. Disse que ia comprar água no quiosque mais distante. Ficamos eu e Richard caminhando sozinhos na beira do mar. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa.
Richard parou de andar e me olhou sério. Disse que aquele era o momento mais importante da vida dele. Perguntou se eu toparia dar uma chance pra gente, não como amigos, mas como algo mais. Disse que sabia que era arriscado, que podíamos perder nossa amizade, mas que sentia que valia a pena tentar. Olhei para aquele homem que conhecia há tantos anos, mas que de repente parecia uma pessoa completamente nova para mim. Senti que minha resposta não ia vir da cabeça, mas do coração. E o coração estava gritando que sim. Falei para ele que também queria tentar, que estava assustado, mas animado ao mesmo tempo, que não sabia como ia ser, mas que confiava nele e em nós. Foi aí que Richard se aproximou de mim, devagar, dando tempo para eu recuar se quisesse. Mas eu não queria recuar. Quando nossos lábios se tocaram, senti como se tudo fizesse sentido pela primeira vez na minha vida. O beijo foi suave, carinhoso, cheio de anos de amizade e de sentimentos guardados. Quando nos afastamos, ficamos nos olhando e sorrindo feito dois adolescentes apaixonados. Júnior apareceu na hora certa, como sempre. Viu a gente de mãos dadas e começou a bater palmas, gritando que sabia que isso ia acontecer. Disse que estava torcendo por nós dois desde o começo da viagem. Na volta para casa, conversamos sobre como seria dali para frente. Richard e eu decidimos levar as coisas devagar, sem pressa, descobrindo juntos como funcionava essa nova fase da nossa relação. Júnior se ofereceu para ser nosso conselheiro amoroso sempre que precisássemos. Chegamos em casa no domingo à noite com a sensação de que tínhamos voltado pessoas diferentes. Richard e eu começamos a nos falar todos os dias. Saíamos sozinhos, conhecíamos esse lado romântico que estava nascendo entre a gente. Não foi fácil no começo. Tive que lidar com alguns preconceitos meus mesmos, com o medo do que as pessoas iam pensar. Mas Richard foi paciente comigo, me ajudou a entender que o que importava era como a gente se sentia, não o julgamento dos outros. Hoje, 2 anos depois, posso dizer que aquela viagem mudou minha vida completamente. Richard e eu estamos juntos, morando no mesmo apartamento, construindo uma vida a dois. E Junior virou nosso melhor amigo e padrinho do nosso casamento que vai acontecer no ano que vem. Descobri que o amor não escolhe gênero, não segue regras. Às vezes ele aparece onde a gente menos espera, na forma da pessoa que já está do nosso lado há anos. Aprendi que é preciso ter coragem para aceitar os sentimentos, mesmo quando eles não seguem o script que a sociedade espera de nós. Se você chegou até aqui e gostou da minha história, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum relato novo. E se você quiser apoiar ainda mais o canal, clica no botão de membro aqui embaixo. Cada apoio de vocês faz a diferença para eu continuar trazendo essas histórias reais que tocam o coração. Lembra sempre, seja qual for o seu momento, seja qual for o que você está sentindo, você não está sozinho. O amor verdadeiro existe, e às vezes ele está mais perto do que a gente imagina. Tenham coragem de seguir seus corações, porque a vida é muito curta para vivermos fingindo ser quem não somos. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima história.